Fala galera ligada no Pautas e Táticas, gravo sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, um dia após o fim do Campeonato Brasileiro, e é claro que o assunto não poderia deixar de ser a queda do Grêmio. Desde já presto a minha solidariedade aos torcedores do imortal tricolor gaúcho, assim como do Bahia, do Sport e da Chapecoense, que deixaram a Série A, né, nesse ano, mas vão tentar aí, vão brigar na Série B do ano que vem pelo acesso novamente. Ano passado a gente teve 3 clubes, inclusive o meu, que caíram e fizeram bate-volta, retornaram, e agora esses 4 aí vão ter essa missão, mas vamos focar principalmente no Grêmio, que obviamente é o maior desses 4, é um clube de camisa muito pesada, um clube muito tradicional e que tinha um elenco muito forte. Pouca gente sabe a resposta, né? Eu também não sei a resposta, mas eu vim dar algumas opiniões sobre os motivos do descenso do Grêmio, quais foram os maiores erros do Grêmio que acabaram culminando no rebaixamento. Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Se você gostar do que vê, fica aqui no vídeo até o final, se inscreva ou confira outros conteúdos para se convencer e também fazer parte aqui do Pautas e Táticas. Sugira seus temas nos comentários, faça suas críticas, participe dos debates, enfim. Vamos então mergulhar no assunto, e eu quero me ater a principalmente 2 motivos que vão ser motivos referentes a campo e bola, tá? O futebol jogado dentro das 4 linhas, até porque não vejo uma crise tão grande assim no Grêmio do lado externo, pelo menos não que eu tenha conhecimento, até porque não sou gremista, não sou gaúcho, não sou torcedor do Grêmio, não fui atrás dessa questão. Acho que até porque se houvesse uma crise muito grande, nós saberíamos disso, estaria sendo falado na imprensa, mas eu acho que tem alguns erros de gestão muito importantes dentro do Grêmio. O primeiro deles foi a montagem do elenco, né? E eu quero me ater principalmente a algumas palavras que eu vi o Pedrinho, do Sport TV, na minha opinião, entre os comentaristas ex-jogadores, o melhor do Brasil na atualidade, e ele dá a visão dele de ex-jogador e faz com que tenhamos uma percepção muito aberta, muito ampla do que é o futebol jogado também, né? Não só o que concerne à contratação do jogador, os encaixes, mas algumas explicações do porquê esses jogadores não formaram um time capaz de pelo menos evitar o rebaixamento do Grêmio, mesmo tendo um time que, na opinião de muitos, é mais forte até do que algumas equipes que foram para a Libertadores, que conseguiram se classificar. Inclusive, parabéns a América Mineiro, a Fluminense, a Fortaleza, a Bragantino, enfim, todos os clubes que conseguiram a classificação neste ano. Bom, o Pedrinho, eu vou mesclar aqui algumas palavras dele e algumas minhas também, tá? Porque eu concordo muito com a opinião e eu acrescento. Gostaria muito de estar no Sport TV naquele dia, naquele debate, para poder acrescentar no comentário dele. Mas, entre outras palavras, ele disse: bom, normalmente os jogadores perdem espaço em grandes clubes quando eles vão ficando mais velhos. Foi o caso do próprio Pedrinho também. E deveria ser o contrário, na opinião dele, né? Porque eles precisam de um entorno que os ajudem a ser protagonistas, né? Os grandes jogadores. E num clube menor, normalmente eles não têm esse entorno e precisam ter um poder de decisão que a idade não deixa mais eles terem, né? Um poder de decisão que eles tiveram num outro momento da carreira, mas que agora, mais velhos, mais veteranos, eles não têm. Quando você vai ficando mais velho, você pode contribuir com experiência, com liderança, mas perde velocidade, perde explosão, não consegue mais ser decisivo como era antes. A tendência é que você tenha uma necessidade maior de depender do entorno. Mesmo que no auge da carreira você tenha sido um jogador que fez parte desse entorno, que auxiliava o protagonista a ser decisivo. E o problema da montagem de elenco do Grêmio foi aglomerar jogadores que precisam do entorno. Muitos jogadores que precisam do entorno. E eles tinham que ser esse entorno. Muitas vezes não tinha uma estrela mais destacada do que a outra, um protagonista maior do que os outros. Esse protagonista deveria ter sido o Douglas Costa, mas ele sofreu bastante com lesões. A gente vai entrar nesse ponto específico à medida que a gente for fazendo aqui a nossa análise, opinando. Mas enfim, o Grêmio já tinha nomes como Diego Souza, como Jean-Pierre, que nem é dos mais velhos, ele não entra aqui nessa introdução que eu dei com a opinião do Pedrinho, mas é um jogador que não entrega a intensidade necessária para o futebol moderno, apesar dele ser muito talentoso.
Mas aí o Grêmio ainda trouxe nomes como o próprio Douglas Costa, como o Rafinha, que já são veteranos, que tem histórico de lesões, né? Principalmente o Douglas Costa, inclusive o Rafinha, quando veio, né? Aliás, uma semana antes de vir, o presidente do Grêmio tinha dado uma entrevista falando que pensava em rejuvenescer o elenco e não ia aproveitar a oportunidade de mercado de trazer o Rafinha, porque ele já tinha um bom jogador para a posição, que era o Wanderson. Uma semana depois, o Rafinha estava lá no Grêmio. E quando você tem o Rafinha, você tem que botar para jogar, né? Pelo menos num primeiro impacto é que ele jogue. Enfim, e o Grêmio tem um entorno, além de ter vários jogadores que precisam do entorno, e aqui já é minha parte da opinião, já não é mais a do Pedrinho, mas o Grêmio tem um entorno com muitos jogadores que ou eram muito jovens, ou que tem um perfil de jogadores a serem recuperados, que foi num outro momento o perfil de jogador que o Renato, quando era técnico do Grêmio, buscou, né? Ele recuperou, conseguiu recuperar muitos jogadores. O Edilson, lateral direito, o Maicon, que inclusive deixou o Grêmio durante a temporada, enfim, jogadores que chegaram no Grêmio desacreditados, né? E conseguiram render bem no Grêmio. Alguns deles não conseguiram render mais nessa temporada. E aí entram nomes como o Diogo Barbosa na lateral esquerda, o Lucas Silva no meio campo, o Alisson, o Everton, o Luiz Fernando, o Borja. Alguns desses nem são titulares, tá? E não é à toa, eles acabaram perdendo vaga por não estarem entregando o futebol necessário em relação a vários garotos que foram jogados na fogueira, né? Vários jogadores aí subiram das categorias de base do Grêmio esse ano e já tiveram que ser titulares meio que para consertar esse problema do entorno do Grêmio. Enfim, o Rafinha, na época que foi contratado, né, eu já falei sobre isso, não vinha para suprir uma carência de elenco do Grêmio, né? O Grêmio tinha ali o Wanderson para disputar posição, e num dado momento, que o Wanderson estava voando e o Rafinha não estava entregando nada, o Rafinha vai até parar no banco, né? No outro momento ele é improvisado na esquerda para o Wanderson jogar, isso porque nem o Diogo Barbosa, nem o Bruno Cortez estavam rendendo bem na lateral esquerda. O próprio Diego Souza chegou a ser reserva do Borja, que chegou há pouco tempo e chegou jogando bem, chegou metendo os golzinhos dele, né? Nomes como o Thurin, que já estava lá, o Vilhaçante, chegaram com moral de titulares, né? Para elevar o Grêmio de patamar, ou pelo menos manter o alto patamar que o Grêmio vinha mostrando nas últimas temporadas. E também acabaram sendo opção de banco. O jovem Jonathan Robert fez vários jogos aí na reta final como titular, né? Na posição que tinha o Alisson, que tinha o Everton, por exemplo. Eram jogadores para serem titulares do atual Grêmio. Além do próprio Douglas Costa, né, que quase nunca esteve disponível, né, marcou só 2 gols nessa volta ao Grêmio. Nem vou falar da questão aí do casamento, as ausências dele por conta disso. Não é da nossa competência falar sobre isso. A gente vai falar só sobre campo e bola, né? Dá para falar dos goleiros também, que ficaram se revezando depois que o Vanderlei não deu certo na temporada passada, né? O Breno, que inclusive foi da seleção olímpica, Gabriel Chapecó, que chegou a ser convocado como terceiro goleiro da seleção brasileira. Goleiros de qualidade, mas muito jovens, não tinham que carregar esse peso todo numa posição tão crucial, tão importante como é a meta gremista. O Grêmio ainda optou por afastar no final da temporada, dando férias antecipadas. Alguns jogadores inclusive não vão permanecer, né, até pela queda do orçamento com o rebaixamento. Você sai de um orçamento de 70, 80 milhões para 7. É muito difícil manter jogadores que têm um custo mensal alto. E alguns deles que provavelmente vão sair foram afastados nesse final de temporada, como o próprio Everton, como o próprio Jean-Pierre, o Luiz Fernando, o Paulo Miranda, que poderia ser útil aí agora nessa última rodada, porque tanto o Kahneman quanto o Jeromel estavam suspensos. Enfim, a montagem do elenco do Grêmio, ela foi muito mal feita. Isso passa diretamente pelo segundo motivo que eu destaco para o Grêmio ter tido essa queda, esse descenso, esse rebaixamento, que foi a troca de técnicos sem um critério. E isso começa quando o Renato Gaúcho é demitido, né? Claro, havia um desgaste muito grande, até em casamentos tem desgaste depois de 5 anos, ele estava no Grêmio desde 2016, foi muito vencedor, ganhou a Copa do Brasil logo no primeiro ano, Libertadores no segundo ano, várias boas campanhas de Campeonato Brasileiro, apesar de ter largado alguns deles para poder se concentrar mais nos mata-matas, sempre conseguiu figurar ali nas primeiras posições, se classificar para a Libertadores depois nos anos seguintes e fazer boas campanhas também na Libertadores. Conquistou alguns títulos estaduais também com o Grêmio. Havia uma certa hegemonia do Internacional nos últimos anos, né, em questão de títulos gaúchos, e o Grêmio
tomou isso para si, foi ou tetracampeão gaúcho, perdão, não saber exatamente qual o número de títulos consecutivos que o Grêmio ganhou, mas enfim, e ainda conseguiu também uma superioridade bem significativa no clássico, né, contra o Internacional. Poucas vezes nesse recorte, enquanto o Renato ainda era técnico do Grêmio, o Grêmio foi derrotado pelo seu arquirrival. Foi, por exemplo, na reta final do Brasileiro do ano passado, enfim. Mas um saldo é muito mais positivo para o Renato e para o Grêmio. Mas houve esse desgaste, né? A gente viu aí o Grêmio não conseguindo mais ao longo dos anos fazer as mesmas campanhas. A gente viu como o Grêmio, depois de 3 semifinais de Libertadores, a primeira dessas, inclusive consecutivas, a primeira delas chegando à final e ganhando, mas a última delas sendo eliminado daquela forma para o Flamengo, com goleada no Maracanã. A seguinte a essa, sendo eliminado pelo Santos também com uma vitória pesada fora de casa. E aí a outra, que foi a dessa temporada, que culminou na demissão do Renato, uma eliminação na fase de mata-mata, antes da fase de grupos, né? Aquele playoff, aquele pré-Libertadores. Antes da fase de grupos, o Grêmio não consegue alcançar essa fase. E é o Renato que nem comandou o time naquela partida, porque tinha testado positivo, estava em casa se recuperando da Covid, acabou sendo demitido. E a gente vinha, nos últimos anos, o Renato também fazendo o lobby dele, pedindo renovação de contrato com um aumento salarial, sempre tinha desculpas na ponta da língua quando as coisas não davam certo, né? Ele sempre falava sobre os 200 milhões que outros clubes investiam e ele conseguia tirar leite de pedra, automaticamente jogando a bomba na mão da diretoria. Até porque ele tinha essa moral, porque ele comandava todo o futebol do Grêmio. E a diretoria, o departamento de futebol do Grêmio praticamente era o Renato Gaúcho. E aí quando ele deixa o Grêmio, isso fica a cargo de outras pessoas, inclusive há uma mudança no departamento de futebol do Grêmio durante a temporada. Esse é outro ponto importante a se destacar. E o próprio Renato, ele já não vinha também bancando as próprias convicções dele. Ele que se orgulhava de falar que o time dele jogava o melhor futebol do Brasil. Vocês se lembram, na semifinal da última Copa do Brasil, que o Grêmio inclusive decidiu com o Palmeiras, foi derrotado na final, foi vice-campeão. Na semifinal contra o São Paulo, o Grêmio se classifica, ele faz aquela metáfora que pra muita gente foi engraçado, na minha opinião foi infeliz, foi até machista, né? Comparar a questão da posse de bola, de abrir mão da posse de bola, mas conseguir o objetivo final, que era a classificação, com a conquista de uma mulher na balada, entre um cara que leva pra jantar e outro que chega, conversa 15 minutos e leva para um hotel. Eu achei, além de baixíssimo nível, de péssimo gosto, teve lá seu momento engraçado e tal, mas foi uma comparação muito infeliz. Ele tira o peso dele, ele se coloca como um personagem, mas ele não fala sobre tática, enfim. Renato foi passado, não foi porque o Renato foi demitido que o Grêmio foi rebaixado, mas a gente tem que voltar nessa questão do Renato, da história que ele construiu, do desgaste, de como ele tinha poder dentro do Grêmio, e isso foi passado para mãos de outras pessoas. Sai o Renato, entra o Thiago Nunes, que era um técnico da nova geração, que fez um ótimo trabalho no Atlético Paranaense, que não fez um trabalho tão bom assim no Corinthians, por N motivos, mas que também não foi bem por lá, e esse era o último trabalho. Ele começa muito bem no Grêmio, é campeão gaúcho, vence os 8 primeiros jogos. No 20º jogo dele, já no Campeonato Brasileiro, ele é demitido. O Grêmio, ao longo do Campeonato Brasileiro, das 38 rodadas, só na primeira não esteve na zona do rebaixamento. E aí, quando se percebeu que isso poderia ser uma má fase causada pelo não compreendimento do jogo do Thiago Nunes, que era, de fato, complexo e diferente do que o elenco estava acostumado com o Renato Gaúcho, optou-se pela demissão do Thiago Nunes. Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de não permitir que o técnico saia da má fase. Se um time entra na má fase e não consegue sair dela por um tempo X, um mês, 2 meses, demite o técnico, provavelmente a culpa é dele. É assim que funciona a cultura no futebol brasileiro. Sai de cena o Thiago Nunes e volta o Filipão. Um técnico completamente diferente, tanto em perfil quanto em futebol jogado. Já vinha de um mau trabalho no Cruzeiro na 2ª divisão. Um cara que veio realmente para meio que tomar conta do vestiário também, ser uma liderança, porque é um ídolo do clube, é um dos maiores técnicos da história do clube, assim como o próprio Renato. Então é um perfil parecido com o Renato que o Grêmio traz. Inclusive, se especulou antes da chegada do Filipão que o Renato voltasse ao Grêmio. Ou seja,
Uma diretoria que não mostrava convicção nenhuma de que o que ela fez lá atrás, com a saída do Renato, tinha sido uma decisão acertada. Ou talvez tenha se arrependido disso. Enfim, o Filipão chega, também as coisas não acontecem. O Grêmio ensaia uma reação, tem um bom jogo aqui, outro ali. Sempre que estava a ponto de sair da zona do rebaixamento, vencer, saiu. Não conseguia. Demorou muito para ter a primeira vitória dele, né, no Grêmio. Se não me engano foi um jogo contra o Fluminense. Mas enfim. Sai de cena o Filipão e chega o Wagner Mancini. Outro técnico completamente diferente. Esse que até mescla um pouco os perfis, tanto de Filipão quanto de Thiago Nunes, porque não é um técnico da nova geração, é um técnico experiente, mas ao mesmo tempo é um técnico de ideias mais arejadas, que teve bons trabalhos extraindo muito de pouco, né? Se a gente for pegar os últimos trabalhos dele, no Atlético Goianiense ele foi muito bem. Ele abandona o Atlético Goianiense e vai para o Corinthians, herdando o trabalho do Thiago Nunes, e faz o Corinthians jogar um bom futebol. Ele é demitido do Corinthians, vai para o América Mineiro, dá mais um passinho para trás, faz o América Mineiro jogar bem, abandona o América Mineiro e vai para o Grêmio. Fora que ele tem um histórico, né, de rebaixamentos aí com vários clubes. Aqui de primeiro eu já lembro de Guarani em 2010, Botafogo em 2014. Não que tenha sido por culpa dele, mas ele era o técnico do momento do clube, desses clubes no rebaixamento. Enfim, eu gosto do Wagner Mancini como técnico, acho que o time do Grêmio até joga melhor com ele, mas mostra que a diretoria não tem uma convicção, né, para fazer a troca. São perfis diferentes, nenhum deles faz o elenco ter um encaixe coletivo, transformar isso em time. Ele tenta recuperar algumas peças, Diogo Barbosa, Thiago Santos no meio campo, o próprio Rafinha volta a ser titular na lateral direita, Diego Souza volta a ser titular no ataque. Algumas coisas começam a dar certo de novo. Acho até que se o Grêmio jogasse o campeonato todo com a regularidade dos 10 últimos jogos, não teria sido rebaixado. Inclusive, eu estava falando até com os amigos, eu tenho um amigo gremista, o Gustavo Laurindo, um abraço para ele, que o Grêmio ele poderia se salvar caso conseguisse 2 vitórias nos últimos 3 jogos e quem sabe um empatezinho. Foi o que aconteceu, né? Conseguiu 7 pontos. Né? Foi ali pós-jogo contra o Bahia, onde muitos já decretavam que o Grêmio tinha caído naquele jogo, que era um confronto direto, ia ficar muito difícil. Mas eu vi ali 4 pontos para escapar. Geralmente esses times do lado, da parte de baixo da tabela, eles não conseguem somar muitos pontos. Acho que quem somar 6 pontos em 3 jogos consegue escapar. Não foi o Grêmio que escapou, que o Grêmio estava realmente dependente de muitos resultados. O Grêmio somou 7 pontos nesses últimos 3 jogos, mais do que a minha expectativa. O Bahia venceu o Fluminense, o Juventude acabou vencendo o Corinthians, o Cuiabá também teve uma vitória importante no meio do caminho. Acabou que o Cuiabá, a Juventude se salvaram, o Bahia também caiu junto com o Grêmio e as coisas não aconteceram. Então, para mim, essas foram as principais razões que levaram o Grêmio a ser rebaixado. Se você é gremista, eu quero muito te ouvir, quero a sua opinião. Se você não é, mas tem uma opinião diferente ou quer acrescentar alguma coisa aí também, pode ficar à vontade nos comentários. Tinha um inscrito no canal, agora eu não me recordo o nome dele, mas já tinha me pedido uma análise do Grêmio, uma análise mais tática e tal. Não sei se eu tenho a competência para fazer uma análise tática de que problemas táticos levaram o Grêmio a acontecer isso, mas eu acho que o desencaixe das peças, a má montagem do elenco e principalmente essa troca de técnicos sem critério, técnicos diferentes, que nenhum deles tem uma ideia de jogo que encaixa, e quem treinou mais o Grêmio na temporada treinou por 21 jogos, 21 jogos não é trabalho. Acho que essas são as principais razões que levaram o Grêmio a ser rebaixado. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!